A gente já tá tão acostumado a algumas coisas que quando a gente faz, parece que simplesmente entramos no automático. São sempre as mesmas coisas, na mesma ordem, e dificilmente cogitamos que tem algo além do que já conhecemos. Mas e se tiver? Isso aqui é um ARG em forma de mod. Eu já adianto pra vocês, nós não exploramos tudo e nem lemos toda a história do mod, porque é muita coisa. A ideia aqui é só mostrar a nossa experiência enquanto a gente joga ele. Eu gravei isso tudo com o Koji, passem lá no canal dele e vamos pro vídeo. Entrando no mapa, lá no fundo já dava pra ver que tinham duas estruturas diferentes. Onde é que você quer ir primeiro? Na árvore, Eu não sei se... ou na bola ou na casa? Faz uma piada. Sem enrolar muito, a gente foi primeiro na casinha por ser mais fácil. Bem na porta dela tinha uma placa escrito SSED Casa Comunitária. Ali dentro tinha alguns baús, fornalhas para quem precisasse, mas o importante era um livro. O nome dele era Extriction, escrito por um tal de ABS-T1. Dentro dele tinha a seguinte mensagem: uma visão além da compreensão a se contemplar. Algo assim, eu não consegui traduzir direito. E embaixo uma sequência de número e letra maluca. Pode parecer tudo aleatório, mas eu sabia que ser youtuber ia servir de algo. Eu vejo isso aqui todo dia. Esse V igual significa que isso aqui é um link do YouTube. Então é só colocar isso aqui no final e... uau! Mal começou e o vídeo já tá complicado. A gente cai em um vídeo chamado Skybox Playtest.mp4, postado pelo ABS-T1, a mesma pessoa que deixou esse livro. O vídeo tem quase 6 minutos, então vou resumir. Nós acompanhamos alguém explorando esse ambiente esquisito. Depois de andar por algum tempo, ele acha um buraco, mas quando olha, ele tá censurado. Um pouco mais na frente, ele acha um baú, mas quando abre, ele também tá censurado. Depois ele deixa duas placas muito difíceis de ler, mas escrito: remova o bloco antes que alguém veja e... o tempo também está congelado. Pelo menos foi o que eu consegui ler. Então, ele entra numa sala, olha para um bloco esquisito e acaba. Isso tudo foi muito estranho, a gente tava bem confuso, mas como a gente é o pensa às vezes e o pensa nada, a gente só decidiu ignorar tudo e ir direto para aquela esfera. Ela não tinha porta em lugar nenhum, então a gente teve que quebrar um pedacinho dela para entrar. Mas assim que a gente conseguiu, agora estávamos no exato mesmo lugar da pessoa que a gente encontrou o vídeo. Entrando, a gente começou a clicar nas coisas e viu que esses blocos azuis dão um item chamado Data Strip. Também percebemos que tinha várias mensagens no chat ensinando sobre as coisas daquele lugar, mas nada demais. Começamos então a explorar o lugar e percebemos que ele tinha outros caminhos além daquele que o tal ABS-T1 fez no vídeo. Depois de olhar todos eles, a gente decidiu entrar nessa sala aí, que é impossível de entrar, mas a gente queria. Aí, moça! Porra, é os Einstein, é o Winchester. Como é que nós saímos daqui? Puta que pariu. Agora você veio com um ponto, hein? Pra quem não entendeu, esses blocos são inquebráveis. A gente fez toda a maracutaia pra entrar aqui. Ah, foda-se. Depois de sair daquela salinha, decidimos seguir o mesmo caminho do vídeo. Chegando então na parte central dessa construção, a gente começa a explorar um pouco e acha esse outro bloco que dá um item chamado CPU. E não muito longe dali estavam o buraco e o baú do vídeo. No buraco tínhamos um cubo verde lá no fundo, que a gente não sabia para que servia. E dentro do baú tinha um item chamado Admin Key. Depois de olhar tudo isso, seguimos no último corredor visto no vídeo, achamos o mesmo bloco esquisito e assim que clicamos, voltamos pro mundo normal. E não foi por causa da chave não, tá? Só de clicar de mão vazia já funciona. Voltando, tudo parece normal, até a gente olhar pro sol e perceber que ele tá
quebrado? Onde era pra ter o sol, agora tem um buraco. A gente também consegue ver umas cruzes espalhadas pelo céu, mas tirando isso, não tem nada de novo aqui. Então, sem muito o que fazer, a gente só decide voltar pra dentro da esfera. Dessa vez a gente decide explorar alguns outros lugares e não seguir o caminho certinho do vídeo. E sem demorar muito, a gente acha um caminho completamente escuro e com os blocos diferentes. Seguindo ele, a gente chega numa espécie de museu. Eu, pelo menos, preferi chamar assim. Eram mini salas brancas com alguns blocos expostos no meio delas. E logo na frente a gente voltava pro meio da construção. Só que, pera aí, a gente tá esquecendo alguma coisa. E aquele bloco verde de antes? Ele estava censurado no vídeo, então deve ser importante. Então, mais uma vez, sem pensar muito, a gente volta até ele e pula lá dentro. Vai pela ciência, meu irmão. Foi, meu Deus. Foi. Ai, nossa, quase morri. Quase morri também. Caralho, um lugarzão verde. Aqui Verde, tá mas- verde. Muito verde, Me bo- muito me- verde. Me bota na lua. Estamos na dimensão verde. Eu vou chamar ela assim porque... bom, é autoexplicativo. Essa dimensão é um labirinto, mas nem deu pra ficar muito tempo nela porque logo já achamos a saída e dessa vez tinha um buraco com um bloco vermelho. Seguindo então a mesma lógica de antes, a gente pulou lá dentro. O que aconteceu, Mano. meu Deus? Meu... Agora eu quero estar no Paris. Tem Paris aí. Agora chegamos numa dimensão vermelha. Aqui parece uma versão completamente corrompida da dimensão principal, aquela toda azul. É tudo bem vermelho, tem buraco por todos os lugares, a gente até conseguiu fugir pra fora, e alguns blocos falsos. Ah, eu não acredito nisso não. Mas o que importa é que embaixo desse lugar tinha um túnel que parecia um possível caminho e principalmente essas duas salas, parecendo representar duas escolhas, uma certa e uma errada. Para não perder nada, nós decidimos que cada um entraria em uma sala. O Koji na direita e eu na esquerda. Os dois caminhos tinham livros. Do lado do Koji tinha um livro Rage e no meu tinha o Response e o Admin Key Location. Pegando os livros, nós apertamos o bloco esquisito de novo e voltamos para o mundo normal. Ok, agora nós temos 3 livros. No livro Rage, nós temos uma pessoa dizendo onde está localizada a Admin Key. E eu fiquei bem confuso porque a gente já tem ela, mas tudo bem. E depois essa pessoa muito puta porque alguém colocou um comando errado em algum computador e acabou ocasionando tudo isso que tá acontecendo no mod. E cara, assim que eu decidi ler o segundo livro... Tá ali no chão. simplesmente o ABS-T1 apareceu na nossa frente falando um monte de coisa. Ele já começa com: ele não me matou. Ele quem? Você tá morto? Resumindo, ele diz algo sobre a alma dele estar sancionada no Void e que o Void tá danificado por um tal de Mark. Parece que esse mano fez a lua cair, por isso que tem esse buraco no céu. Depois ele diz que não é do Void, que é do Sol. E então ele desiste de falar sobre isso e só fala pra gente voltar pra construção azul mais uma vez e some. Você entendeu? Eu não entendi. O livro Response tem só um texto que agrega pra lore, que é algo que a gente não tá abordando nesse vídeo, então foda-se. E o terceiro explica onde encontrar a Admin Key com mais detalhes, mas a gente já tem, é naquele baú. Ok, chega de papo, esse vídeo já tá uma confusão, vamos voltar pro céu. Nós chegamos a explorar a área azul, mas não encontramos nada de diferente. Então lembrando daquele buraco no chão que a gente não entrou lá atrás, decidimos ir direto pra lá. Chegando lá, a gente pulou e encontrou uma área completamente escura. Sem muito pra onde seguir, a gente viu um bloco muito esquisito em um corredor, brilhando, praticamente chamando a gente. Interagindo com ele, ele nos pede a Admin Key. E assim que colocamos a chave lá dentro... Ó. Ops. Oh. Ops. Oh. Voltei pra sala azul. Não demorou muito pra gente perceber que agora no começo do mapa tinha aparecido um corredor novo, com mais um mecanismo maluco. Mexendo nele, ele pede um data strip, um CPU e a Admin Key. Nós temos tudo menos a Admin Key, porque ela acabou ficando pra trás. Então, sem muita escolha, nós vamos até a área do baú pra conseguir mais uma. Chegando lá, eu já percebi que tinha algo estranho porque a chave tava flutuando em cima do baú. Além de ter outra dentro, mas tudo bem. E assim que eu saí dali com a chave... Eu nem preciso ver os 35 vídeos do cara.
Nossa, meu Deus, humilde. Eu achei que tinha queimado meu PC. Fechou o jogo! Reabrindo o jogo, a gente tá no mesmo lugar, então só voltamos correndo pro começo com medo de alguma coisa aparecer de novo. Colocando os itens no lugar, nós ganhamos algo chamado Apathy Core. E não é esse aqui. A parede então muda, e quando colocamos o Apathy Core nela... Humildão, olha pra trás. Aparece o tal do Radaround falando um monte de coisa pra gente. E seria muito legal se a gente não tivesse colocado 2 Apathy Core na parede e ele ter spawnado em dobro, falando duplicado e ficando tudo feio. Eu não vou tentar explicar o que ele acaba dizendo, porque realmente a gente não tava conseguindo acompanhar a história do mod até agora, então explicar isso não agregaria nada pro vídeo. Mas assim que ele acaba de falar, a gente volta pro mundo normal e ele tá fudido. E mano, daqui pra frente, só pra trás. Peço até desculpas adiantado, porque tudo que acontece daqui pra frente é meio aleatório e a gente não entendeu. Nós voltamos pro céu e percebemos que tinha um ser observando a gente. Pelo menos parecia ser isso. Depois apareceu um cara correndo pra caralho lá embaixo, mas eu tenho a teoria que isso aqui é um bug, não era pra ele estar ali. E por fim, uma voz do além começou a me xingar do nada, disse que eu falhei e fechou meu jogo. De novo, mas calma, rolou algo aqui e você nem percebeu. Antes do meu jogo fechar, eu acabei ganhando um bloco, que eu só fui ver assim que eu reabri o jogo. De começo eu fiquei com dúvida sobre o que era, mas o Koji entendeu rapidinho e disse pra gente ir lá pro museu de blocos, porque uma das salinhas estava vazia. E realmente, ele matou a pau. Assim que a gente colocou o bloco nessa salinha, a gente apareceu numa sala fechada. E olhando pra trás, nós percebemos que tava rolando o julgamento do ABST-1. E cara, que fim tem isso? Pouco importa. Do mesmo jeito que a gente ficou perdido com o Radaround falando com a gente ficou triplo de confuso nessa parte aqui. Eu peço desculpas porque a gente realmente não conseguiu acompanhar muito da história do mod. Então tudo acabou ficando meio perdido e desconexo e dá a sensação que o vídeo ficou vazio. E aqui acaba a nossa aventura de hoje. No fim, isso tudo que a gente passou não serviu de muita coisa porque o mod acabou de atualizar assim que eu terminei esse vídeo. Pois é. Então talvez tudo isso que a gente passou não sirva mais pra nada, mas pelo menos essa atualização parece estar bem maneira. E não ironicamente eu vou testar ela também. Caso eu sinta que mudou coisa o suficiente e que obviamente vocês gostem do vídeo, eu trago um vídeo dessa vez explicando certo o que tá acontecendo em Beyond the Skybox. Tudo bem? Desculpa mais uma vez, obrigado por assistir e beijo!